Psicologia. Essa palavra pode parecer intimidante no começo, como algo encontrado apenas em livros empoeirados. Mas, na realidade, a psicologia está em todo lugar. É sobre entender por que pensamos, sentimos e agimos da maneira que agimos. Pense bem. Por que sentimos borboletas no estômago quando estamos nervosos? Por que algumas pessoas gostam de montanhas russas, enquanto outras as acham aterrorizantes? A psicologia nos ajuda a responder a essas perguntas, explorando o funcionamento interno da mente humana. Ao longo da história, mentes brilhantes dedicaram suas vidas a desvendar os mistérios da mente. Diferentes escolas de pensamento ou abordagens surgiram, cada uma oferecendo uma lente única para ver o comportamento humano. Assim como um prisma refrata a luz em um espectro de cores, essas diferentes abordagens lançam luz sobre a complexa tapeçaria da experiência humana, ajudando-nos a entender melhor a nós mesmos e aos outros. Imagine um iceberg flutuando no oceano. Você só consegue ver a ponta acima da água, enquanto uma parte muito maior permanece escondida sob a superfície. É assim que a psicanálise vê a mente humana. Desenvolvida por Sigmund Freud, a psicanálise enfatiza o inconsciente, um reservatório de pensamentos, sentimentos e memórias fora de nossa consciência. Segundo Freud, essas forças inconscientes exercem uma influência poderosa em nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Um dos conceitos-chave da psicanálise são as experiências da infância. Freud acreditava que nossas experiências na infância, particularmente nossos relacionamentos com nossos pais, moldam nossa personalidade e influenciam nosso comportamento ao longo da vida. Pense nisso como as raízes de uma árvore. As experiências que temos na infância, como os nutrientes absorvidos pelas raízes, moldam a maneira como crescemos e nos desenvolvemos. A psicanálise tenta trazer esses conflitos e memórias inconscientes para a consciência por meio de técnicas como análise dos sonhos e associação livre. Ao entender nossos impulsos inconscientes, podemos obter insights sobre nosso comportamento e trabalhar para resolver problemas psicológicos. Agora, vamos mudar nosso foco das profundezas ocultas do inconsciente para o mundo observável do comportamento. O behaviorismo, como o próprio nome sugere, concentra-se em entender o comportamento por meio de ações observáveis e respostas a estímulos. Imagine um cachorro aprendendo um novo truque. O treinador segura um petisco, dá um comando como senta, e quando o cachorro se senta, recebe o petisco. Esse processo de recompensar comportamentos desejados é conhecido como reforço. Os behavioristas acreditam que todo comportamento, sejam reflexos simples ou ações humanas complexas, pode ser explicado pelos princípios da aprendizagem, como o condicionamento clássico e operante. Eles enfatizam o papel do ambiente na formação do nosso comportamento, sugerindo que aprendemos por meio de associações, recompensas e punições. Pense nisso como esculpir argila. O ambiente, como as mãos do escultor, molda nosso comportamento ao longo do tempo. Enquanto a psicanálise mergulha nas profundezas do inconsciente, o behaviorismo se concentra no que pode ser observado e medido, tornando-se uma abordagem mais objetiva e científica para entender o comportamento. Tanto a psicanálise quanto o behaviorismo foram criticados por suas visões deterministas, sugerindo que nossas experiências passadas ou influências ambientais ditam nosso comportamento. A psicologia humanista surgiu como uma reação a essas abordagens, oferecendo uma perspectiva mais otimista e fortalecedora da natureza humana. Imagine um girassol buscando o sol. A psicologia humanista enfatiza nosso impulso inato para a autorrealização, o processo de realização do nosso potencial e de uma vida significativa. Figuras importantes da psicologia humanista, como Carl Rogers e Abraham Maslow, acreditavam que os humanos são inerentemente bons e possuem um desejo inato de crescimento e autoaperfeiçoamento.
Eles enfatizaram conceitos como livre-arbítrio, autoconceito e autoestima, sugerindo que temos o poder de fazer escolhas e moldar nossos próprios destinos. Pense nisso como uma jornada de autodescoberta. A psicologia humanista nos encoraja a explorar nosso eu interior, identificar nossos valores e nos esforçar para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Ao contrário da psicanálise e do behaviorismo, que se concentram em problemas psicológicos, a psicologia humanista enfatiza o crescimento pessoal, a autoaceitação e a importância da experiência subjetiva. Seção 5. Psicologia cognitiva. A mente como um processador de informações. Agora, vamos explorar uma abordagem que compara a mente humana a um computador. A psicologia cognitiva se concentra em processos mentais, como pensamento, memória, atenção e linguagem. Pense na sua mente como um computador. Ele recebe informações do ambiente por meio de seus sentidos, processa essas informações, as armazena na memória e as recupera quando necessário. Os psicólogos cognitivos estudam como adquirimos, processamos, armazenamos e usamos informações para dar sentido ao mundo ao nosso redor. Eles investigam como nossos pensamentos influenciam nossas emoções e comportamentos, enfatizando o papel dos processos mentais na formação de nossas experiências. Imagine tentar resolver um quebra-cabeça. A psicologia cognitiva nos ajuda a entender como percebemos as peças, analisamos suas formas e cores e usamos estratégias de resolução de problemas para encontrar uma solução. Ao contrário do behaviorismo, que se concentra apenas no comportamento observável, a psicologia cognitiva reconhece a importância dos processos mentais internos na influência de nossas ações. Seção 6. Unindo as lacunas, conexões e contrastes. Embora cada uma dessas abordagens ofereça uma perspectiva distinta sobre o comportamento humano, elas não são mutuamente exclusivas. Existem muitos pontos de conexão e sobreposição entre elas. Psicanálise e psicologia cognitiva reconhecem a importância dos processos inconscientes. A psicanálise se concentra em conflitos e impulsos inconscientes, enquanto a psicologia cognitiva explora vieses inconscientes e pensamentos automáticos. Behaviorismo e psicologia cognitiva reconhecem o papel da aprendizagem. Behaviorismo enfatiza recompensas e punições externas, enquanto a psicologia cognitiva se concentra em representações mentais internas. A psicologia humanista foca no crescimento pessoal e na autorrealização. Ela pode ser vista como uma ponte entre essas abordagens. Reconhece impulsos inconscientes e fatores ambientais, mas enfatiza a capacidade humana de escolha e autodeterminação. Pense nessas abordagens como peças diferentes de um quebra-cabeça. Cada peça, embora distinta em forma e cor, contribui para a imagem geral do comportamento humano. Seção 7. Aplicações na vida real. Colocando as teorias em prática. Essas abordagens psicológicas têm aplicações práticas em várias áreas, incluindo terapia, educação e até marketing. A psicanálise é a base de muitas terapias de fala. Os princípios do behaviorismo são usados em terapias comportamentais, como a TCC. A psicologia humanista se reflete na terapia centrada na pessoa. Insights da psicologia cognitiva têm aplicações na educação e no treinamento. Seção 8. Conclusão. Uma tapeçaria de perspectivas. Concluindo, a psicologia é um campo multifacetado com uma rica história de abordagens diversas. Das profundezas do inconsciente ao mundo observável do comportamento, cada perspectiva oferece percepções valiosas sobre a mente humana. A psicanálise mergulha no mundo oculto dos impulsos inconscientes e das experiências da infância. O behaviorismo se concentra no papel da aprendizagem e das influências ambientais na formação do nosso comportamento. A psicologia humanista enfatiza o crescimento pessoal, a autoaceitação e o potencial humano para a mudança.
A psicologia cognitiva explora a mente como um processador de informações, estudando como pensamos, lembramos e tomamos decisões. Essas abordagens, embora distintas em seu foco e métodos, são interconectadas e complementares. Elas fornecem uma estrutura abrangente para entender as complexidades do comportamento humano. Ao integrar essas perspectivas, ganhamos uma compreensão mais profunda de nós mesmos e dos outros. Assim como os fios em uma tapeçaria, essas diferentes abordagens se entrelaçam para criar uma imagem rica e intrincada da experiência humana. Ao abraçar a diversidade de perspectivas na psicologia, podemos continuar a desvendar os mistérios da mente e liberar o potencial para o florescimento humano.